Não existe essa conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta. O Estado é laico, mas eu, Johnny Bravo, sou cristão. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. A cada 23 horas, um LGBTQ+, é morto no Brasil. A expectativa de vida de travestis e transexuais é de apenas 35 anos. Enquanto isso, a expectativa de vida da população geral é de 75,5 anos. Enquanto isso, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com interesses de setores conservadores da sua sociedade. Bom, para me assumir foi todo um processo. Bem, não foi necessariamente aqueles casos, minha mãe, meu pai aceitou de boa. Não foi assim. Para minha família foi tranquilo. Eu tinha muito medo pela tensão de o fato de ser diferente, como seria aceito. Para me assumir foi com 9 anos de idade. Eu me descobri a minha sexualidade e para minha família foi um susto, porque eu venho de uma família de classe média, regime militar, e meu pai de hipótese nenhuma aceitou. Em relação a me assumir, eu fui muito privilegiado. Eu sei que nem todo mundo tem o que eu tive, então meu pai e minha mãe sempre me aceitaram muito tranquilamente. A gente já tem traços, né? Então, acho que minha mãe já sabia, todo mundo já sabia, eu só cortei o cabelo e troquei de roupa. Eu acho que foi tranquilo. Inicialmente, quando eu estava prestes a me assumir, eu estava extremamente nervoso. Eu me sentia bem de ter me descoberto, mas depois que eu me assumi oficialmente, assim, para todo mundo, recebi uma sequência de feedbacks positivos que me fizeram se sentir bem, me fizeram se sentir seguro, coisa que eu não esperava antes de me assumir. Bem, basicamente foi minha mãe descobriu que eu era através de mensagens e tal. Acabou que eu tive que contar pra ela, mãe, sou gay, sou viado mesmo, é isso aí. Que foi meu primeiro amigo que eu me apaixonei, e aí eu falei, pai, eu acho que eu tô gostando do meu amigo, não sei o que lá. E aí meu pai sugeriu que minha mãe me levasse para o psicólogo para ver realmente o que eu tinha. Ele não respeitava, ele não aceitava. E aí foi onde minha mãe acatou o que ele pediu para fazer e me levou para o psicólogo. Foi todo um drama mesmo familiar, porque minha mãe soube, meu pai soube também. E aí, pai, nessas coisas assim, eu tinha muito medo do que meu pai ia pensar, do que meu pai ia achar, de eu ser gay. E aí eu ficava me reprimindo, eu ia pra casa das minhas amigas, meu pai achava que era namoradinha, eu não sei o que, eu falava, preguiça. A primeira pessoa que eu conversei, que eu cogitei a possibilidade de ser gay, foi o meu pai. Aí na época ele falou, filho, talvez seja coisa da idade, talvez seja os hormônios, mas independente do que acontecer, você vai continuar sendo meu filho, eu sempre vou amar você. Só que quando chegou lá no psicólogo, o psicólogo falou à minha mãe que isso era questão de opção sexual minha e eles deveriam aceitar e respeitar. Só que aí, dependendo do tempo foi passando, eu fui me evoluindo, mas eles não aceitavam. Foi todo um processo, porque eu estava na época da escola ainda, estava no meu 3º ano. E na época não foi fácil. Quando eu contei na escola, todo mundo já sabia basicamente, né? Porque eu sempre vim com um jeito afeminado desde muito cedo. E só para os meus pais que você acaba criando um personagem, você acaba sendo mais masculino, você acaba tendo que fazer isso para não ser descoberto. Mas foi complicado. Acho que a palavra seria essa. Chegou meus 12 anos que realmente eu cheguei para eles novamente e disse, não tenho como viver fechado. Eu não tenho como viver num quarto oprimido. E aí chamei eles de novo para uma conversa e aí foi uma conversa definitiva. Falei que não tinha como namorar um garoto porque eu não me via como um garoto. Então foi uma fase muito difícil. Já, muito, muito. Principalmente as minhas irmãs. As minhas irmãs também não aceitavam, não. Nossa, demais. Demais, demais, demais. Principalmente mais pelos colegas.
assim, pelo meu jeito excessivo e expressivo de ser, porque eu nunca tinha muito hábitos masculinos, eu sempre tive mais hábitos femininos, então eu dava com muita menina, eu não gostava de ficar jogando bola, eu jogava a bola para um lado e ia para outro, era péssimo. Sim, bastante. Eu nunca me identifiquei muito com o gênero masculino em geral. E era o gênero que eu mais tinha que conviver pelo meio que uma divisibilidade que acontece durante a infância. E recebi diversos comentários meio chatos, assim, sobre não ser homem o suficiente, coisas do tipo. Não. Não, que eu me lembre, não. Na verdade, eles só vieram aceitar porque houve uma fatalidade comigo quando eu tive 16 anos. E era muito chato, porque quando você é criança, você acaba percebendo que você é um pouco diferente dos outros meninos. Você acaba até sentindo, de certa forma ou não, atração pelos seus coleguinhas. Você não entende muito o que é que quer dizer, entendeu? Então, na cabeça de uma criança, de um pré-adolescente, que começa a ter seus desejos despertados, é muito confuso. Eu acho que todo mundo que foge da norma na nossa sociedade acaba sofrendo muito crítica. E a gente que é gay não é exceção. Eu vim a passeio a Salvador e fui estrupada. E depois dessa violência, eu engravidei. Meu pai me botou na escolinha, era o fim da carreira, né? Eu ia na sessão dos brinquedos, nossa, aquelas Barbie pra mim era tudo. Tu não achava, não? Era tudo. Pra mim, eu olhava, falava, era isso que eu quero pra minha vida. E isso acaba ecoando no resto da sua vida. Então você sempre se torna inseguro em relação à forma que você fala, à forma que você anda. Por que você não fala assim? Fala como homem, olha a sua voz, como é, olha o seu jeitinho, pra que essa mão caída, pra que esse casaquinho aí, pra que esse jeito de vestir, entendeu? Então, isso dói. Querendo ou não, isso dói muito na gente. E aí eu decidi deixar a criança vir. E foi onde eu tive meu filho, com 17 anos, no Rio. Meu filho hoje tem 19 anos, chama Ronan. E, assim, em momento nenhum eu tive raiva da criança. Você sempre está com medo se você está no meio da rua, se alguém vai falar, ei, viadinho, ou qualquer coisa do tipo. Sinceramente, assim, não. E no carnaval desse ano, primeiro dia de carnaval, acho que foi na terça-feira, eu saí com minha irmã e com minha amiga minha. E a gente tava ali no circuito da Ondina. E quando a gente tava saindo de lá, minha irmã e minha amiga foram na frente. De repente eu senti alguém segurando meu braço. Aí os caras se identificaram, falaram, ah, é polícia, é polícia. Aí os caras estavam apaisando. E aí quando eu vi, eles tinham me jogado no chão, tava algemado. E eles falaram que eu tinha agredido eles. Acredito que se eu morrer, se isso acontecer, se eu for agredido, eu vou estar sendo por algo que eu sou, sabe? Então, muitas pessoas me questionam, meus amigos me questionam, ah, mas José, mas você sai na rua assim, na cara do dia, de saia, de cropped, de tudo. Eu falo, sim, eu saio, porque eu sustento isso, eu tenho coragem para fazer isso, eu quero fazer isso, é a maneira que eu me expresso, a maneira que eu me sinto bem. Na rua eu já sofri muita homofobia. Muito, porque eu nunca fui feminina. Hoje as pessoas já entendem mais o que é um trans, mas antigamente ninguém entendiam. É ser quem eu sou, então se ser quem eu sou não tá ferindo ninguém, não tá agredindo ninguém, então por que isso seria algo negativo? Por que isso seria algo ruim? Achava que meus pais, que eram malucos de deixar eu me vestir masculino. E aí quando chegou no posto policial, acho eu que por conta de eu ser estudante de Direito, eles me direcionaram logo pro delegado. E aí, quando eu me vestia masculino, as pessoas me criticavam na rua. Oh, moleque macho, Maria Machadão, inventavam um bocado de apelido. Eu ouvi atrocidades e o delegado chegou a dizer que eu dei sorte, que eles eram policiais bons. Porque se fosse qualquer outro, eu teria metido bala na minha cabeça. Desde
resenha entre amigos, tipo, eu tenho amigos gays também, a gente resenha entre si, mas, tipo, sei lá, se eu for numa loja, isso e aquilo, não. Que eu lembro, não. Nos ônibus, nas ruas, até mesmo assim, às vezes até no meio gay também tem muito isso. De você ser discriminado, porque você é assim, por você ser feminino, por você não agir como você quer agir, mas que viado faz isso, se você é ou não viado. A semana passada mesmo eu perdi um amigo gay. Na época, por exemplo, o mesmo relato foi na época que estava toda aquela questão das eleições. E aí tava passando eu e alguns colegas meus, saindo da faculdade, e aí passou um cara de moto. Tinha meu amigo, ele tava de vestido. E aí, tanto que na hora que eles passaram, isso vai acabar, é Bolsonaro que vai pegar todo mundo. Que ele foi marcar a data do casamento e quando ele voltou para casa foi motivo de zombaria e aí ele foi vítima entre a homofobia e o assalto, que ele foi assaltado e aí chegou a vir a óbito. E aí meu amigo, na hora, a afeição dele baixou. Ele não conseguiu mais ficar normal naquele dia. Ele ficou triste, né? Ele ficou assustado, ele se sentiu oprimido naquela hora. Eu acredito que depois daquele dia eu tive mais força de lutar e de mostrar quem eu sou, entendeu? Que a gente não pode abaixar nossa cabeça perante esse ato. É um ato que eu acho que é como a gente revertesse isso em coragem, sabe? Em atitude. Eu acho que a problemática nas piadas em relação à homossexualidade mora muito na mensagem que está embutida nela. Tipo, sei lá, se for entre amigos que você tem uma certa intimidade há muito tempo e ambos são, é como eu sempre falo com os meninos, só pode zoar do vale quem é do vale. Eu acredito que tudo é entonação. Na brincadeira você entona, você sabe quem é do meio, sabe quando é uma brincadeira, que você fala, não, e aí, não sei o que é uma coisa mais descontraída, mais leve. E muitas vezes essa mensagem é de que você ser gay é errado, de que você ser gay te faz menos homem, de que você ser gay te faz menos gente. E quando você fala de um jeito que é um pouco mais agressivo, que você sente que começa a ser um pouco ofensivo, você sente, você sabe, tanto no meio gay quanto no meio lésbico. E na questão do meio gay, eu acredito que tem muito aquela questão da feminada. E aí, gracinha, e aí, gostoso, como é que você tá? E passa a mão na bunda, passa a mão na perna, não sei o que, fica aliciando. E isso é um pouco invasivo. Eu tenho muitos amigos héteros e eles brincam o tempo inteiro e eu me sinto muito confortável para esse tipo de brincadeira. Da mesma forma que com meus amigos gays também, você tem esse tipo de liberdade de brincar, de viado, de chamar de menina, disso e aquilo, mas a gente vê que durante nosso desenvolvimento, enquanto a gente cresce, o tempo inteiro a gente escuta piadas que têm um sentido pejorativo e que diminui e que faz você sentir como se ser gay fosse alguma coisa de errado. E isso, inclusive, dificulta esse processo de você se aceitar e de você se entender dessa forma, porque você é ensinado desde cedo a rejeitar a possibilidade de ser gay. Tá complicado por N coisas. Tipo, antigamente não tinha tanto preconceito assim escancarado. As pessoas meio que aceitavam, estavam passando a aceitar. E quando viram um presidente que era totalmente preconceituoso, que estava deixando isso escancarado, então acho que ele ativou muitas coisas. A gente já tem muita oposição para a gente ter no governo, na cadeira principal do executivo, um presidente que dizia que ser gay era questão de educação, era questão de falta de surra ou qualquer coisa do gênero. É um processo. Eu acho que é utópico você dizer que os governos vão apoiar as causas LGBTs do dia para a noite. Não, não vai ser. Vai um processo de caminhoneirozinho assim. Cada dia é um pouquinho, cada dia uma batalha, cada dia uma luta. Isso, você sair na rua, você se expor, você mostrar quem você é um tipo de luta, é um tipo de resistência.
Tem que parar de um pouco falar, mas a gente tem que quebrar tudo. Não, eu acho que a gente tem que ir com calma também. A gente tem que, é claro, que a gente tem que mostrar que a gente é através da nossa arte, através dos nossos discursos. Porém, a gente também tem que entender as outras gerações também. Eu acho que respeito é o mínimo. Porque esse tipo de discurso, ele promove a violência. Esse tipo de discurso valida as pessoas que são ignorantes e que realmente acreditam nesse tipo de coisa. E só alimenta um sofrimento de pessoas que já sofrem por N motivos além desse. Eu, na minha opinião, hoje, com a cabeça que eu tenho, as pessoas têm que aprender a respeitar a decisão do outro, entendeu? Porque não é como eles falam assim, você virou. A gente não vira. Nós nascemos assim. Então, eu acho que cada um tem que respeitar. Assim como a gente respeita a política, a religião de cada um. O discurso de um presidente legítimo é o discurso de muita gente. E a gente tem que estar sempre atento aonde a gente se coloca, entendeu? A gente tem que ter, de certa forma, é legal a gente se empoderar e a gente falar o que a gente quer e vestir o que a gente quer, porém a gente tem que ter um bom senso de saber, olha, nesse lugar aqui eu posso usar, nesse lugar aqui as pessoas me entendem, as pessoas me apoiam, eu tenho a quem recorrer, mas você usar tudo isso, a sua arte, a sua maneira de se expressar em lugares que você corre perigo, é um pouco mais difícil. Então, eu acredito que a gente tem que ter cautela. E um amigo da minha irmã, que também é gay, ouvi quando tá tendo a apuração dos votos de Bolsonaro e que ele eventualmente acabou ganhando, o vizinho dele, que era militar, começar a gritar, vai começar a caça aos gays. Porque é esse tipo de ideia que é passada, de que Bolsonaro é contra os gays e de que ele é a favor da família, sei lá o que, brasileira. E que a gente é errado e de que a gente vai ser caçado e que a gente não tem mais espaço na sociedade. É isso que ele representa pra mim.